Olá, o conteúdo deste vídeo é sobre a competência 8, autoconhecimento e autocuidado. Diante de tanta violência, de tantos discursos de ódio, conhecer-se e reconhecer-se dentro da diversidade humana é essencial para o convívio em sociedade. Para o debate, convidamos Georgia Correia, que é diretora da Escola Teia Multicultural, e a psicóloga Camila Mello. Por favor, deixe seus comentários e sugestões. Até logo! Para mim, o autoconhecimento é orientador do processo educativo, de uma forma geral, porque sem a pessoa se conhecer, se perceber, ela não tem condição de ter uma autoavaliação e ser orientada para o seu propósito, para o seu projeto de vida. Então, o autoconhecimento dentro da escola é algo que vem a contribuir para a formação do aluno no sentido de, em primeiro lugar, ele se perceber quem que eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas dificuldades e como é o melhor caminho de eu lidar com elas, dele poder se relacionar com o mundo. Então, desde nessa situação, nessas questões que eu tenho, como que eu consigo comunicar tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu percebo, como eu me relaciono com o mundo a partir dessas questões que eu vejo em mim. E perceber no outro também, porque aquilo que eu tenho em mim, se eu percebo isso em mim, eu começo a ter consciência de que isso existe também no outro, porque apesar de sermos únicos, também somos todos iguais, somos todos seres humanos com todas as questões que faz parte, né, da nossa natureza, nossos questionamentos. Para a gente falar das nossas emoções, a gente precisa de fato confiar no outro e naquilo que a gente vai falar, né? Confiar que o outro não vai achar que a gente está falando é besteira, que o outro vai julgar a gente. E eu acho que faltam esses espaços em que seja possível o acolhimento, né, dessas emoções, em que seja possível o outro estar aberto para ouvir. E eu vejo que a escola, o ambiente social em que o indivíduo vive, suas amizades, a família, é muito importante para esse desenvolvimento, né? Em que o sujeito consiga expor aquilo que ele está sentindo de uma forma tranquila. Todos nós temos habilidades, todos nós temos dons, temos força, cada um com o seu brilho, com o seu jeito de ser, que pode ser descoberto e percebido, e que isso nos traz autoestima, e a partir disso, cuidar da gente mesmo, o autocuidado com tudo isso, com esses valores, com as nossas questões, com essas facilidades, esses dons serem fortalecidos e verificados. E ao mesmo tempo todos nós temos as nossas dificuldades, todos. Não existe alguém que seja bom em absolutamente tudo, nem alguém que tenha dificuldade em tudo. Então, reconhecer que todos temos dificuldades e que isso é da natureza humana também possibilita um trabalho de uma melhor autoestima. Porque a baixa autoestima dificulta muito o processo do ser humano. Quando ele acha que só ele tem essa dificuldade, ele entra em sofrimento, ele se considera incapaz, e isso muitas vezes desmotiva e traz problemas de depressão, né, doenças, fobia social. E quando eu percebo que isso faz parte de todos, que o que eu sinto ou as dificuldades que eu tenho, o outro tem em algum outro lugar, e que tudo bem, isso traz um conforto e às vezes até uma facilidade maior de olhar aonde está essa minha dificuldade e poder trabalhar com isso, porque as dificuldades também podem ser transpostas, não necessariamente você precisa ficar nela. A escola, ela desenvolve o processo do conhecimento cognitivo, a escola antiga só no cognitivo, a escola de hoje uma educação integral. E a educação integral significa um olhar global para o ser humano. Então, eu posso ter uma habilidade intelectual alta ou baixa e, ao mesmo tempo, eu posso ter uma habilidade física muito grande ou baixa também. E isso é o que eu vou realizar dentro da escola. Na escola eu tenho matemática, português, história, geografia,
né? E tem coisas que são tranquilas, que são fáceis para eu lidar, e tem outras que não. E a partir do momento que a escola trabalha com o conhecimento, eu preciso trabalhar com aquele conhecimento no sentido de como que eu dou conta desse conhecimento, o que é fácil para mim, então, ou o que é difícil para mim. É muito importante a gente movimentar nosso corpo para desbloquear nossas emoções que estavam a níveis mais profundos, né? Porque mente e corpo caminham juntos, mas inconscientemente às vezes não consegue acessar aquilo que está bloqueado. E com a movimentação do corpo a gente consegue de uma forma mais equilibrada acessar esses padrões, essas crenças que estavam no nosso inconsciente e às vezes a gente nem lembra que tinha, mas a gente acaba repetindo no nosso dia a dia. Então, mente e corpo caminham juntos. O autoconhecimento é muito importante para qualquer indivíduo, qualquer ser humano, porque é a partir disso que a gente consegue reconhecer as nossas fraquezas, as nossas potencialidades e conseguir transformar aquilo que a gente não está conseguindo lidar no nosso dia a dia. O autoconhecimento, ser uma política pública, eu acho que é uma coisa bem inovadora, bastante especial, que é dizer assim, a gente precisa olhar para a gente precisa reconhecer, né, as nossas habilidades, as nossas dificuldades e aprender a viver junto, aprender a se valorizar, aprender a construir coisas positivas juntos. É assim que eu sinto desse conteúdo, né, dessa competência geral do autoconhecimento. E eu percebo essa competência em todas, porque como que você vai aprender a ser, né? Como que você vai aprender a aprender? Você primeiro precisa entender como você aprende, você precisa entender o que é aprender. Então, se você parte deste lugar que você olha para si, para ir em busca das outras coisas, eu acho que fica mais fácil de você entender o que é esse caminho, partindo de algum lugar que é o eu, que sou eu. Quem sou eu?